Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. No livro de Provérbios, no capítulo de número 28 e o versículo de número 13, está escrito: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que confessam e deixam alcançam misericórdia. Provérbio 28 e o versículo 13. Quando que eu tenho que confessar para o meu cônjuge que eu traí ele? Quando você está em namoro com alguém, iniciando para um noivado, ali já é um compromisso sério. Estou falando para cristão. E quando você está noivo, quando você está casado ou quando você está iniciando um relacionamento sério, ali diante de Deus já deve ter fidelidade. Se houver traição, seja numa viagem, seja num passeio, seja no trabalho, seja onde for, se você trair o seu parceiro, a sua namorada, o seu namorado, você tem que confessar para o seu namorado que você traiu ele. Porque senão esse pecado ele vai te achar no dia do juízo final. A confissão não é fácil. Praticar um pecado é fácil. Confessar o pecado é difícil. Às vezes eu observo ali no programa do João Kleber, de casais que se traíram, vem me pegar experiências sobre o que acontece depois, porque no momento da traição a pessoa só pensa naquele momento, no momento do prazer, no momento do sexo. O pastor não está aqui, minha namorada não está aqui, o meu marido não está aqui, o meu namorado não está, ninguém está me vendo, mas Deus está vendo. E no momento a pessoa não pensa muito. Se a pessoa não andar no espírito, vigiando, porque eu sei quem eu sou, é quando eu estou longe do pastor, longe dos irmãos, quando eu estou longe da minha esposa, quando eu estou longe do meu marido, quando eu estou longe da minha namorada. É lá longe que eu vou saber quem eu sou. Se eu sou uma pessoa de caráter ou se eu sou simplesmente uma farsa. Então, se você traiu o teu namorado no trabalho, dentro do ônibus, num passeio, que só o que vê no programa do João Kleber, mulheres que vai visitar a família e na estrada encontra com um amante, marca um encontro ali, ninguém sabe, ninguém viu, vai para um motel, fica ali pronto como se nada tivesse acontecido. Só que existe anjos que escrevem as nossas histórias. Da mesma forma que a Bíblia, ela tem a história de Jesus, aonde Jesus foi batizado, como Jesus foi crucificado. Jesus esteve no jardim do Getsêmani orando. Então toda a vida de Jesus estava copiada, está escrito na Bíblia. Da mesma forma, segundo os testemunhos de arrebatamento, existem anjos de Deus que estão escrevendo a nossa vida para o dia do juízo final. É por isso que no dia do juízo final haverá grandes surpresas. Pessoas que a gente pensa que eram salvos, não eram salvos. Porque se existir pecados que levam para o inferno, são os pecados em segredos que ninguém sabe. São os pecados que ninguém viu, que o pastor não viu, que a minha esposa não viu, que o meu namorado não viu, que a minha namorada não viu. São esses pecados que vão condenar milhões de pessoas ao ardente lago de fogo e enxofre.
Mas vamos falar sobre a confissão. Confessar a traição. Você viajou, ou você estava no passeio, ou você estava no trabalho, ou você foi comprar uns alimentos e na ida você encontrou com um amante seu. E ali vocês fizeram sexo, namoraram, trocaram carícias, foram para um motel, trocaram os beijos e abraços, porque beijos e abraços ali já é traição. Então o que é que você tem que fazer? Agora você vai ter que encarar o outro lado da moeda, que é a confissão. Você vai ter que chegar para o teu marido, você vai ter que chegar para a tua esposa, isso se você quiser largar o pecado. Porque o pecado ele é doce, o ruim é para onde o pecado leva, que é para o inferno. Entrar no pecado é fácil, difícil é sair dele. Então se você traiu o teu marido, teu noivo, teu namorado, você tem que chegar para ele e ser sincero. Você tem que chegar para tua namorada e ser sincero. Ó, eu viajei, tal, mas aí eu traí você, eu troquei beijos e abraços com uma pessoa. Porque se você confessar, você vai ser livre daquele pecado. Agora, se você não confessar, você vai ficar preso nesse pecado. E o Espírito Santo ele não vai poder trabalhar na sua vida enquanto você não confessar o pecado enterrado. A traição, ela é tido como adultério, quebra de aliança, e isso tem que ser confessado. Infelizmente existe esse lado negativo do pecado. No momento do prazer a pessoa quer aproveitar. Nossa, encontrei esse cara, encontrei essa mulher, vou aproveitar. Meu marido não está aqui, meu namorado não está aqui, meu noivo não está aqui, então vou aproveitar. Só o que vê no programa do João Kleber é isso. Mulheres que fizeram sexo dentro do ônibus, né? Como eu vi há poucos dias uma mulher, que eu não digo não por ética, eu ia em Picos e eu peguei e sentei do lado do ônibus, no ônibus eu sentei assim do lado da cadeira dela. E ali nós fomos conversando sobre Jesus, salvação, e ela disse que era crente desviada. E ela morava em Valência do Piauí e estava indo para Picos passar a tarde com o amante. Quando fosse 5 horas pegava o ônibus de volta. Enquanto o marido estava no serviço, ela viajava de Valência na parte da tarde para se encontrar com o amante e voltava. Quando dava 5h30 estava em casa e o marido pensando que a mulher estava em casa. Ela pode enganar o marido, ela pode enganar o namorado, ela pode enganar o pastor, mas a Deus ninguém engana. Os pecados enterrados e ocultos e escondidos são esses que levará milhões de pessoas para o inferno. Então, se você traiu o teu marido, teu namorado, se você está simplesmente namorando, se você traiu, você tem que confessar. Se você está noivo, você traiu, você tem que confessar. Se você está casado, você traiu, você tem que confessar. E não é só para Deus não, você tem que chegar para o teu companheiro, para a tua companheira, chegar e dizer, olha, eu vim aqui dizer para você que eu te traí. Eu te traí, eu fiquei com aquela mulher, eu fiquei com aquele homem, tal dia, foi um fica rápido ali, mas eu tenho que confessar, porque o pecado ele pode passar 30 anos, mas ele continua sendo pecado enterrado. E esse pecado ele vai te achar no dia do juízo final, se você não se arrepender e não confessar esse pecado. Então os que confessam e deixam, e hoje infelizmente por causa do celular, muitas pessoas não sabem usar. O celular, como eu disse, é uma arma poderosa para trabalhar, para anunciar o evangelho, para você trabalhar com venda, mas existe o lado negativo que muitas pessoas usam e Deus vê tudo. Ninguém se esconde dos olhos de Deus. Então, deixa essa palavra para você. É dura? É, mas é a realidade. Se você traiu seu marido, se você traiu a sua namorada, mesmo ainda que não são noivos, mas se você traiu, seja sincero, chegue perante a pessoa e confesse, porque isso, se você não confessar, isso vai perdurar por muitos e muitos anos, e toda vez que você se encontrar com aquela pessoa, você vai para a cama com aquela pessoa,
E o ruim é que cedo ou tarde vem à tona. Às vezes até aquela própria pessoa vai entrar em contato com o teu namorado, com a tua namorada e vai contar. Porque tem pessoas que só quer destruir tua vida. Tem pessoas que só quer acabar com a tua vida. Essas mesmas pessoas que ficam com você, espalha a conversa para os amigos, às vezes pega o celular, entra em contato e diz: olha, eu namorei com a tua namorada tal dia. Tá aqui a prova, tá aqui a conversa. Então, os que confessam e deixam alcançam misericórdia. Então, seja fiel ao seu cônjuge, seja fiel ao seu namorado. Entendeu? Coisa boa é a pessoa ter caráter. Coisa boa é a pessoa saber que está deitando ali com aquela mulher, com a sua esposa, e saber que somente ela está tocando no seu corpo. Coisa boa é a mulher deitar do lado do marido e saber que somente o marido dela está tocando no corpo dela. Porque uma mulher que se entrega a vários homens, isso é papel de quê? Isso é papel de prostituta. A mulher que ela não leva um compromisso sério só com um homem, isso é papel de prostituta. Não queira ser prostituta. Seja uma serva de Deus, seja um homem de Deus. Tá certo? Não seja garoto de programa. Seja um homem de Deus. E se você traiu, já confessou para Deus? Já. Pois agora chegou a hora de você confessar para tua esposa, para o teu namorado, para a tua namorada, o que você fez. Para que seja sarado. Aí você torce, né? Torce que ele te perdoe, que ela te perdoe, né? Porque tem pessoas que podem ir para o inferno, mas não perdoa não. Então, pense 1000 vezes antes de trair o seu cônjuge. Pense 1000 vezes antes de trair o teu namorado. É bom, o pecado ele é bom, mas ele tem um lado espinhoso. E agora o lado espinhoso você está vendo. Você traiu o teu namorado, traiu o teu noivo. Pois é, agora chegou a hora de você confessar. E agora? Você tem que confessar, porque senão esse pecado vai te achar no dia do juízo final. Tá aí o aviso de Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. No livro de Provérbios, no capítulo de número 28 e o versículo de número 13, está escrito: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que confessam e deixam alcançam misericórdia. Provérbio 28 e o versículo 13. Quando que eu tenho que confessar para o meu cônjuge que eu traí ele? Quando você está em namoro com alguém, iniciando para um noivado, ali já é um compromisso sério. Estou falando para cristão. E quando você está noivo, quando você está casado, ou quando você está iniciando um relacionamento sério, ali diante de Deus já deve ter fidelidade. Se houver traição, seja numa viagem, seja num passeio, seja no trabalho, seja onde for, se você trair o seu parceiro, a sua namorada, o seu namorado, você tem que confessar para o seu namorado que você traiu ele. Porque senão esse pecado, ele vai te achar no dia do juízo final. A confissão não é fácil. Praticar um pecado é fácil. Confessar o pecado é difícil. Às vezes eu observo ali no programa do João Kleber, de casais que se traíram, vem me pegar experiências sobre o que acontece depois. Porque no momento da traição, a pessoa só pensa naquele momento, no momento do prazer, no momento do sexo. O pastor não está aqui, minha namorada não está aqui, o meu marido não está aqui, o meu namorado não está, ninguém está me vendo, mas Deus está vendo.
E no momento a pessoa não pensa muito. Se a pessoa não andar no Espírito, vigiando, porque eu sei quem eu sou, é quando eu estou longe do pastor, longe dos irmãos, quando eu estou longe da minha esposa, quando eu estou longe do meu marido, quando eu estou longe da minha namorada. É lá longe que eu vou saber quem eu sou. Se eu sou uma pessoa de caráter ou se eu sou simplesmente uma farsa. Então, se você traiu o teu namorado no trabalho, dentro do ônibus, num passeio, que só o que vê no programa do João Kleber, mulheres que vai visitar a família e na estrada encontra com um amante, marca um encontro ali, ninguém sabe, ninguém viu, vai para um motel, fica ali pronto, como se nada tivesse acontecido. Só que existe anjos que escrevem as nossas histórias. Da mesma forma que a Bíblia, ela tem a história de Jesus, aonde Jesus foi batizado, como Jesus foi crucificado. Jesus esteve no jardim do Getsemane orando. Então toda a vida de Jesus estava copiada, está escrito na Bíblia. Da mesma forma, segundo os testemunhos de arrebatamento, existem anjos de Deus que estão escrevendo a nossa vida para o dia do juízo final. É por isso que no dia do juízo final haverá grandes surpresas. Pessoas que a gente pensa que eram salvos, não eram salvos. Porque se existir pecados que levam para o inferno, são os pecados em segredos que ninguém sabe. São os pecados que ninguém viu, que o pastor não viu, que a minha esposa não viu, que o meu namorado não viu, que a minha namorada não viu. São esses pecados que vão condenar milhões de pessoas ao ardente lago de fogo e enxofre. Mas vamos falar sobre a confissão. Confessar a traição. Você viajou, ou você estava no passeio, ou você estava no trabalho, ou você foi comprar uns alimentos e na ida você encontrou com um amante seu. E ali vocês fizeram sexo, namoraram, trocaram carícias, foram para um motel, trocaram os beijos e abraços, porque beijos e abraços ali já é traição. Então o que é que você tem que fazer? Agora você vai ter que encarar o outro lado da moeda, que é a confissão. Você vai ter que chegar para o teu marido, você vai ter que chegar para a tua esposa, isso se você quiser largar o pecado. Porque o pecado ele é doce, o ruim é para onde o pecado leva, que é para o inferno. Entrar no pecado é fácil, difícil é sair dele. Então se você traiu o teu marido, teu noivo, teu namorado, você tem que chegar para ele e ser sincero. Você tem que chegar para tua namorada e ser sincero. Olha, eu viajei, tal, mas aí eu traí você, eu troquei beijos e abraços com uma pessoa. Porque se você confessar, você vai ser livre daquele pecado. Agora, se você não confessar, você vai ficar preso nesse pecado. E o Espírito Santo ele não vai poder trabalhar na sua vida enquanto você não confessar o pecado enterrado. A traição, ela é tido como adultério, quebra de aliança, e isso tem que ser confessado. Infelizmente existe esse lado negativo do pecado. No momento do prazer a pessoa quer aproveitar. Nossa, encontrei esse cara, encontrei essa mulher, vou aproveitar. Meu marido não está aqui, meu namorado não está aqui, meu noivo não está aqui, então vou aproveitar. Só o que vê no programa do João Kleber é isso. Mulheres que fizeram sexo dentro do ônibus, né? Como eu vi há poucos dias uma mulher, que eu não digo não por ética, eu ia em Picos e eu peguei e sentei do lado do ônibus, no ônibus eu sentei assim do lado da cadeira dela. E ali nós fomos conversando sobre Jesus, salvação, e ela disse que era crente desviada.
e ela morava em Valença do Piauí e estava indo para Picos passar a tarde com o amante. Quando fosse 5 horas pegava o ônibus de volta. Enquanto o marido estava no serviço, ela viajava de Valença na parte da tarde para se encontrar com o amante e voltava. Quando dava 5h30 estava em casa e o marido pensando que a mulher estava em casa. Ela pode enganar o marido, ela pode enganar o namorado, ela pode enganar o pastor, mas a Deus ninguém engana. Os pecados enterrados e ocultos e escondidos são esses que levará milhões de pessoas para o inferno. Então, se você traiu o teu marido, teu namorado, se você está simplesmente namorando, se você traiu, você tem que confessar. Se você está noivo, você traiu, você tem que confessar. Se você está casado, você traiu, você tem que confessar. E não é só para Deus não, você tem que chegar para o teu companheiro, para a tua companheira, chegar e dizer, olha, eu vim aqui dizer para você que eu te traí. Eu te traí, eu fiquei com aquela mulher, eu fiquei com aquele homem, tal dia, foi um fica rápido ali, mas eu tenho que confessar, porque o pecado ele pode passar 30 anos, mas ele continua sendo pecado enterrado. E esse pecado ele vai te achar no dia do juízo final, se você não se arrepender e não confessar esse pecado. Então os que confessam e deixam, e hoje infelizmente por causa do celular, muitas pessoas não sabem usar. O celular, como eu disse, é uma arma poderosa para trabalhar, para anunciar o evangelho, para você trabalhar com venda, mas existe o lado negativo que muitas pessoas usam e Deus vê tudo. Ninguém se esconde dos olhos de Deus. Então, deixa essa palavra para você. É dura? É, mas é a realidade. Se você traiu seu marido, se você traiu a sua namorada, mesmo ainda que não são noivos, mas se você traiu, seja sincero, chegue perante a pessoa e confesse, porque isso, se você não confessar, isso vai perdurar por muitos e muitos anos, e toda vez que você se encontrar com aquela pessoa, você vai para a cama com aquela pessoa, e o ruim é que cedo ou tarde vem à tona, às vezes até aquela própria pessoa vai entrar em contato com o teu namorado, com a tua namorada e vai contar. Porque tem pessoas que só quer destruir tua vida. Tem pessoas que só quer acabar com a tua vida. Essas mesmas pessoas que ficam com você, espalha a conversa para os amigos, às vezes pega o celular, entra em contato e diz, olha, eu namorei com a tua namorada tal dia. Tá aqui a prova, tá aqui a conversa. Então, os que confessam e deixam, alcançam misericórdia. Então seja fiel ao seu cônjuge, seja fiel ao seu namorado, entendeu? Coisa boa é a pessoa ter caráter, coisa boa é a pessoa saber que está deitando ali com aquela mulher, com a sua esposa e saber que somente ela está tocando no seu corpo. Coisa boa é a mulher deitar do lado do marido e saber que somente o marido dela está tocando no corpo dela. Porque uma mulher que se entrega a vários homens, isso é papel de quê? Isso é papel de prostituta. A mulher que ela não leva um compromisso sério só com um homem, isso é papel de prostituta. Não queira ser prostituta. Seja uma serva de Deus, seja um homem de Deus, tá certo? Não seja garoto de programa. Seja um homem de Deus. E se você traiu, já confessou para Deus? Já, pois agora chegou a hora de você confessar para tua esposa, para o teu namorado, para a tua namorada, o que você fez, para que seja sarado. Aí você torce, né? Torce que ele te perdoe, que ela te perdoe, né? Porque tem pessoas que podem ir para o inferno, mas não perdoa não. Então, pense 1000 vezes antes de trair o seu cônjuge. Pense 1000 vezes antes de trair o teu namorado. É bom, o pecado ele é bom, mas ele tem um lado espinhoso. E agora o lado espinhoso você está vendo. Você traiu o teu namorado, traiu o teu noivo. Pois é, agora chegou a hora de você confessar. E agora? Você tem que confessar, porque senão esse pecado vai te achar no dia
do juízo final. Tá aí o aviso de Deus.